Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo. É uma honra para mim estar com vocês mais um dia, lembrando que nós temos vídeos diários aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre baralho cigano, tarô e oráculos de modo geral. Como vocês sabem, eu sou tarólogo, oraculista, atendo aí há mais de 7 anos profissionalmente com as cartas, inclusive se você quiser uma consulta comigo, na descrição tem o meu WhatsApp. Mas hoje eu vou falar de coisas que eu não gosto de falar num jogo de cartas, coisas que eu não falo num jogo de cartas e coisas que me deixam inseguro num jogo de cartas. Porque eu sou muito transparente e honesto. Eu não quero passar uma imagem para vocês aqui que eu sou o Mago Merlin, que eu sou o bruxo mais poderoso que existe. Não, eu sou um magista, eu pratico magia há mais de 10 anos, eu sou iniciado em vários sistemas, sou sacerdote de magia, sou pai de santo, né? Eu tenho um terreiro que é o Templo Escola Omoyê, eu tenho mais de 6.000 alunos, tá? Porém, eu sou uma pessoa que ainda está em aprendizado, e eu vou estar em aprendizado por toda essa encarnação, tá? Então, pare com essa ideia de achar, gente, que nós que estamos aqui na internet falando de espiritualidade somos melhores que você. Não somos em nada. Talvez você que está me assistindo tenha algum conhecimento que eu não tenha. Eu aprendo tanto com vocês, aprendo com vocês nos comentários dos vídeos, aprendo com vocês nos atendimentos que eu faço. Os meus alunos me trazem também conhecimento. E então, assim, nós só estamos em pontos diferentes da nossa trajetória espiritual. Mas todos nós temos algo a oferecer para o mundo e temos algo a aprender. Então eu quero mostrar para vocês um lado real da espiritualidade. Esse canal é um canal muito pé no chão. É um canal simples, eu ligo a câmera e converso com vocês todos os dias. E espero de verdade estar contribuindo com a sua evolução. E aí eu tive essa ideia, né? Porque tem alguns alunos meus de oráculos que falam, olha, eu não falo de traição, eu não falo de gravidez, eu não falo de assuntos assim, de doença, por exemplo. E aí eu quis trazer para o canal, né, e também para os meus alunos, a minha percepção sobre isso. Primeiro, o oraculista ele tem que trabalhar da forma que ele se sente confortável. Se você não gosta de falar de traição, se você não gosta de falar de doença, se você não gosta de falar de gravidez, você tem que estar na sua zona de conforto. E isso não quer dizer que você é um oraculista menor. Você tem a sua forma de trabalhar. Existe até um embasamento para isso. Pela lei, você não pode mesmo fazer diagnóstico pelas cartas. Só um médico pode diagnosticar. Sabe? Gravidez, a mesma coisa, né? Então, assim, a gente tem que entender que questões que envolvem saúde, questões que envolvem algum risco, a gente tem que ter muito tato para trabalhar. A questão também de adultério, tem muita gente que não tem muita confiança em si e tem medo, por exemplo, de levantar um falso testemunho, de trazer uma consequência negativa. Então a gente respeita também para evitar dor de cabeça. Agora, eu, Gilberto, eu falo de tudo isso no meu jogo de cartas. Eu falo de traição, eu falo de gravidez, eu falo de saúde, porém, tudo isso tem algumas questões. E tem uma coisa que eu não falo. Eu vou começar falando o que eu não falo, tá? Porque eu acho que é interessante. Eu não falo sobre a vida alheia no meu jogo de cartas. E eu nunca falei. Gilberto, como assim? Eu falo daquilo que envolve o meu cliente, porque se envolve ele precisa saber. Então, uma traição envolve o meu cliente. Uma questão ali de profissional que tem a ver com ele, eu vou responder, porque envolve ele. Agora, já teve caso de cliente que virar para mim e falar assim, Gilberto, eu quero saber do relacionamento da Maria com o João. Aí eu tô assim, mas quem é Maria e quem é João? É meu vizinho, eu não gosto deles, eu quero saber. Aí eu falei, ó, sinto muito, filha, não posso falar sobre isso. É sobre a vida deles, eu tenho que respeitar o divino que habita dentro deles. Não te envolve, sabe? É a vida deles lá. Não tem a ver com você. Ah, Gilberto, já aconteceu também. Eu quero saber se fulano vai ser demitido da empresa. Não te envolve, é ele e a empresa, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou estar quebrando o meu compromisso espiritual, desrespeitando a sua vida. É como se eu abrisse a sua correspondência sem a sua permissão. É como se eu entrasse nas suas redes sociais e ficasse lendo as suas conversas. Eu, particularmente, e aí a gente está falando de mim nesse vídeo, não respondo. Não me pergunta de outras pessoas, assuntos que não envolvem você, que eu não vou responder. Ainda que sejam os seus filhos. Por exemplo, eu atendo muitas mães. E as mães estão assim, Gilberto, eu queria saber do meu filho. Olha, como mãe, eu abro uma exceção e eu dou uma geral. Mas eu não posso entrar nas miúces da personalidade do filho, porque o filho é outra pessoa. Por exemplo, às vezes a mãe pede para eu abrir ali as cartas e eu vejo que o filho é gay e não é assumido. Você acha que eu tenho o direito de virar
para essa mãe e falar que o filho dela é gay, não, é um processo dele. Eu posso ali dar algumas dicas, já aconteceu, tá? Muitas vezes. Eu posso dar algumas dicas, olha, fica mais próximo dele, acolhe, dá espaço para ele ser ele, né? Mas eu não entro. Quem é meu cliente, quem já jogou cartas comigo e perguntou dos filhos, sabem que eu faço isso. Eu não posso explanar da vida do filho, ainda que seja para a mãe. Porque é um outro ser, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, a individualidade do outro. Então, a única coisa que eu não falo num jogo de cartas é sobre a vida alheia. Como mãe, eu posso dar um paralelo, um geral ali, mas ainda assim respeitando certos limites ali que a gente não pode falar. A questão que eu não gosto de falar, eu falo, mas eu não gosto de falar, gravidez. De tudo o que acontece no jogo, o que eu acho mais complicado é gravidez. Você que joga cartas e está me assistindo, como é que é a sua relação com gravidez? Gente, o assunto do caramba quando alguém vem trazer para mim, sabe por quê? A gravidez, o corpo da mulher, ele é muito complicado. Porque, por exemplo, às vezes a mulher está preparando, porque como a gente está trabalhando com presente, passado e futuro ao mesmo tempo, às vezes a mulher ainda não está grávida, mas espiritualmente falando, ela já está se preparando para ser mãe. Porque não pense que o espírito, caiu ali. Não, é preparado. Muitas mães, inclusive antes de engravidar, sonham com criança. Por quê? Porque o espírito já está próximo ali para nascer. Então o que acontece? Eu vou fazer um vídeo no futuro sobre isso que é muito interessante. Então, às vezes eu vejo nas cartas filho no caminho dela, mas ela ainda não está grávida. Às vezes ela está grávida. E aí é que me dá medo. Se eu não vejo criança numa mulher que está grávida, geralmente passa um tempo, a criança perde. E aí é muito complicado. Quando a pessoa me pergunta de gravidez e as cartas não me falam da gravidez e ela está grávida, geralmente ela perde depois. E aí é um assunto muito pesado, muito triste. Então é muito dual esse processo. Então gravidez sempre me dá um nó na cabeça. Mesma coisa, gênero da criança. Se a mãe me perguntar, eu falo. Mas assim, é muito complicado, porque a criança ela nasce com um gênero, né? Ela se desenvolve nas primeiras semanas só com o gene feminino. Depois de algumas semanas é que se distingue, né? O gênero masculino ou o gênero feminino. Mas no início é um gênero só, né? Depois ali o órgão sexual, de acordo com a parte hormonal, que desenvolve, né, ali os testículos ou vai desenvolver ali os ovários. Mas no início é tudo igual, então é complicado falar de gênero de criança. Eu falo, sabe? Eu falo de gênero, eu falo de gravidez, mas eu confesso que isso me balança quando eu faço, tá? Nunca tive uma experiência muito negativa com relação a isso, mas sempre me deixa com a pulga atrás da orelha, sabe? Então, quando a pessoa vem falar de gravidez, eu respondo, mas falo, ó, faz um teste, entendeu? Faz na farmácia para confirmar, porque esse assunto me balança. Então, não falo da vida do outro, não gosto muito de falar de gravidez, mas falo. E questões de saúde e traição, que geralmente é uma questão que as pessoas têm muita insegurança. Traição, pra mim, é muito de boa. Eu falo, assim, tranquilo pelas cartas. E eu confio muito no meu jogo. Questões de saúde também, eu tenho experiências muito legais, assim. Não legais no sentido do que rolou. Mas, por exemplo, eu sempre indico a pessoa ir ao médico. Então eu falo, olha, eu vejo nas cartas uma pessoa que tem predisposição a uma doença ou tem alguma coisa, eu falo, olha, faz uma consulta geral, e às vezes eu encaminho para uma área específica, e assim, eu não posso assumir para mim, falar, olha, não vai pelo jogo. O jogo me mostra um probleminha de saúde aqui, o jogo pede para você cuidar da sua... Então você tem que saber muito como você fala. E sempre sem fazer alarde. Fala, olha, busca um médico no seu tempo, foca nisso daqui, são áreas que você tem predisposição. Quem vai te dar o aval final é o médico. Então não é para me proteger, porque realmente saúde é uma coisa séria. E eu, nesse período, gente, eu já tive mais de 10 pessoas que eu encaminhei para o médico e a gente conseguiu, graças ao encaminhamento que as cartas mandaram, a pessoa buscar um médico, descobrir cedo câncer. De verdade, assim, eu tenho casos reais de pessoas que eu fiz a leitura e falei, olha, dá uma olhadinha no seu útero, tá com um probleminha. E aí eu tenho que saber falar para não deixar a pessoa doida. Né, e falar, olha, vai lá, vai no médico, faz um exame em tal área que a pessoa vai descobrir. Então já tive mais de 10 casos de pessoas que eu encaminhei para o médico e lá foi constatado ali câncer em estado inicial. E eu me sinto muito grato ao universo pela oportunidade de ajudar, porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente diagnostica isso, melhor. Já tive casos, por exemplo, no caso da saúde, de casamentos que foram salvos por isso. Estava jogando cartas para uma mulher que o marido já não tinha mais libido. Quando eu fui ver nas cartas, o problema era saúde. Eu falei, olha, faz um exame, faz um check-up geral.
está com um probleminha de saúde. Descobrimos através desse encaminhamento que as cartas pediam para a pessoa ir ao médico que ele tinha diabetes. Homens que têm diabetes não é incomum terem problemas de ereção. Então conseguimos equilibrar a diabetes, melhorou a vida sexual e o casamento de uma pessoa. Então, gente, a área da saúde é uma área que a gente tem que ter muito tato. Eu falo isso muito para os meus alunos de baralho cigano. Você tem que ter muita experiência para falar disso, muita responsabilidade, mas eu falo, sabe? Falo com uma segurança de alguém que há muitos anos joga carta, que teve feedbacks muito bons, como esses que eu citei, mas você que está começando agora, você tem que conhecer os seus próprios limites. Sempre respeitar a legislação, sempre respeitar o sagrado que habita as pessoas, ser empático na fala, saber, né, como falar, o que falar, porque eu acho que mais importante do que o que você fala é como você fala. Então, às vezes, questões como traição, saúde, gravidez, tudo isso você tem que ter um tato, sabe? Por isso que eu falo, você que é oraculista, estuda, corre atrás, estuda sobre psicologia, estuda sobre espiritualidade. Quanto mais você sabe, melhor você é. Comenta aqui embaixo se você fala desses assuntos normalmente, se você também tem dificuldades, ou outros tópicos, quem sabe eu não faço uma parte 2 desse vídeo, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo vídeo. Tchauzinho!